Então o Jones Manuel, ele está debatendo com 20 conservadores no canal Espectro, quadro Zona de Fogo. Então se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e, é claro, deixe o seu comentário aí também. Vai ser uma surra inacreditável, já estou prevendo. Bora lá. Sou Jones Manuel, sou professor, pesquisador, militante comunista e hoje estou no Zona de Fogo para debater com 20 conservadores. Minha primeira afirmação é: o fim da escala 6x1 vai melhorar o Brasil e gerar mais empregos no nosso país. É complicado, né? Tem gente que discorda ainda, tá? Tem gente que discorda ainda. Mas realmente, redução de jornada de trabalho cria demanda por novos trabalhadores. Olha que surpresa, né? Se empresas são obrigadas a adotar escalas de trabalho menores, elas precisam contratar mais pessoas para manter a produtividade. Por exemplo, se uma loja precisa de 60 horas de atendimento ao público por semana e ela pode cobrir isso hoje colocando os trabalhadores em escala 6x1, com o fim da escala 6x1, a loja precisa de mais um trabalhador para cobrir o mesmo horário. Tem um estudo da Organização Internacional do Trabalho que mostrou que países com menores jornadas médias de trabalho tendem a apresentar maior taxa de emprego por 1.000 habitantes. Me parece bastante óbvia essa relação entre diminuição de jornada de trabalho e mais emprego. Se quer um negócio, meu Deus, que proposta comunista, tem um conceito hoje chamado work sharing. E é claro, o termo de economista, dessas porra de coach, de finanças, sempre em inglês mesmo. Esse conceito, ele se ampara na noção de que poucos trabalhadores fazendo muitas horas são menos produtivos e a gente pode colocar mais pessoas trabalhando menos horas para cumprir com essa demanda. Na França, a gente sabe que a jornada de trabalho é de 35 horas semanais, né? Tem uma lei que diminuiu a jornada de trabalho e isso gerou 300 mil empregos nos primeiros 3 anos da proposta. Na Alemanha também, após a crise de 2008, eles diminuíram a jornada de trabalho e isso reduziu o desemprego, mesmo em meio a uma crise econômica, fora todos os outros benefícios. A gente desonera o sistema de saúde, porque os trabalhadores eles têm menos problema com estresse, com burnout, com problemas até cardiovasculares, né? Porque eles trabalham menos, a saúde deles melhora. E é claro, empregando mais pessoas, esses salários eles voltam para a economia com mais consumo, né? As pessoas consomem mais, isso movimenta a economia interna do país, salário volta para a economia na forma de consumo. Mas vamos ver o que o pessoal tem a dizer. Gente, eu já tô imaginando. Aqui em volta, a gente tá lidando com 20 doidinhos de bairro, tá? 20 doidinhos de bairro. Eu não sei aonde o canal Spectrum encontra essas pessoas, mas vamos lá. Meu nome é Heron e eu não acho que vai gerar mais empregos, até porque quanto mais flexível é a sua hora de trabalho, maior a sua negociação com seu patrão e, consequentemente, você pode gerar mais oportunidades para pessoas diferentes, de perfis diferentes, de modos de vida diferentes. E ele começa com já eu acho, né? Sempre no campo do eu acho. Pra que eu preciso de dados, né? Se eu posso ter uma opinião baseada nas vozes da minha cabeça. Gente, o desemprego, ele reduz o já quase ínfimo, né? Aqui nos termos que ele está tratando aqui, poder de negociação do funcionário com o patrão. Se o funcionário não tem poder algum de negociação com o patrão, isso se deve, em grande parte, a desemprego, né? Porque eu quero ganhar um aumento. O patrão diz, não vou te dar o aumento. Então eu me demito. Tá bom, tem muita gente desempregada lá fora que vai aceitar essa vaga. Então, como que a diminuição da escala 6x1, que aumenta a quantidade de pessoas empregadas, vai tirar qualquer tipo de poder de barganha do funcionário com o patrão? Não sei, né? Ainda não sei. Mas vamos lá. Muitas pessoas, eu acho que a realidade do Brasil, as pessoas têm mais de um emprego. Inclusive, muitas pessoas trabalham 7x7. Fazem Uber, fazem transporte de aplicativo, trabalham no fim de semana, têm a sua própria empresa, têm o seu próprio trabalho.
Mas, eu esqueci o nome dele, Hero. Ah, não sei o nome do cara. Assim, com a redução da jornada de trabalho, o trabalhador ele tem mais tempo livre. O que o trabalhador vai fazer com esse tempo livre? Aí fica a encargo do próprio trabalhador. Assim, o próprio trabalhador decide o que ele faz com o seu tempo livre. Eu trabalho praticamente em escala 6x1, não oficialmente, né? Porque eu faço pesquisa na pós-graduação, né? Então, eu trabalho praticamente todos os dias. Se eu pudesse folgar um dia, porque tem uma outra pessoa que vai tocar o meu projeto de pesquisa no meu lugar, o que eu faria com esse um dia de folga? Eu provavelmente faria uma live por semana aqui no canal. Agora eu poderia, sei lá, jogar Call of Duty, eu podia jogar League of Legends no meu tempo livre. Gente, fica a encargo do próprio trabalhador. Se ele vai trabalhar mais nesse dia disponível ou se ele vai folgar nesse dia disponível. De qualquer forma, dados, pra que dados, né? Ele não trouxe absolutamente nada pra embasar o que ele tá dizendo aqui. Vamos ver se ele trazer. É o trabalho que eles têm de renda principal. E eu acho que quando você fixa algo que é o melhor, você não está levando em conta as particularidades de cada pessoa e de cada um que está querendo trabalhar da sua forma. Perfeito, Heron. Eu acho que é um bom questionamento. Veja, no Brasil foi aprovada a reforma trabalhista do governo Michel Temer, né, em 2017. O princípio da reforma trabalhista do Michel Temer é o negociado sobre o legislado, o negociado acima do legislado. Isso deu a chamada flexibilidade para as relações trabalhistas. Isso não gerou mais empregos no Brasil. Sim. Lembrando, a reforma do Michel Temer prometia gerar 6 milhões de novos empregos, tá? Prometia também estimular a formalização, aumentar a produtividade, todas essas coisas. Prometia tudo. Não entregou absolutamente nada. O que aumentou foi a informalidade, tá? É isso que aumentou com a reforma do Michel Temer. E por que não funcionou? Porque a reforma ela facilitou terceirização, trabalho intermitente, facilitou o que era chamado de negociação direta com o patrão, mas sem qualquer política para dar qualquer tipo de poder de barganha para o trabalhador. Não tinha acoplada nenhuma política industrial, tecnológica ou educacional de apoio ao crescimento, de apoio à contratação de mais funcionários. Então, várias empresas passaram a substituir vínculos de CLT por contratos intermitentes ou PJs precarizados, o que não criou vagas reais, né? Só reduziu encargos para empresas e aumentou a informalidade. Hoje, no Brasil, 39% da força de trabalho está em trabalhos precários sem carteira assinada. Embora a gente... isso, checagem de fato, a taxa de informalidade, que inclui trabalhadores sem registro, todos esses aí, chegou a 38% no primeiro trimestre de 2025. Tá aí. Que tem um desemprego chamado baixo, na verdade a gente tem uma estatística de desocupação baixa, mas quase metade da força de trabalho brasileira está na informalidade. O número médio de horas trabalhadas aumentou no Brasil. Hoje, em média, embora a jornada oficial de trabalho seja 44 horas semanais e 8 horas diárias, em média o trabalhador brasileiro está trabalhando 12 horas por dia, entre 10 e 12 horas por dia. Os salários não aumentaram e... É isso, gente. Se tirar os direitos trabalhistas, o trabalhador vai ter mais emprego. E aí ele vai poder negociar com o patrão para conseguir achar o mínimo denominador comum, né? Para tentar achar o que vai ser melhor para os dois. Tá aí, trabalhadores informais trabalham mais que trabalhadores formalizados. Que coisa. Quem poderia esperar por isso, né? Quem poderia esperar que o pessoal uberizado, né, que os Ubers, eles têm que trabalhar 12 horas por dia? Tal da geração de empregos que seria prometida com a reforma trabalhista, que geraria 8 a 10 milhões de novos empregos, porque ia flexibilizar o mercado de trabalho, gerar mais empregos, estimular empreendedorismo, investimento privado, isso não aconteceu. Eu acho que quando a gente vai fazer esses debates sobre relações de trabalho no Brasil, a melhor coisa é a gente trazer para o debate a melhor literatura acadêmica, a melhor reflexão científica sobre o tema e a experiência internacional comparada. Aí, Jones, você tá pedindo um pouquinho demais. Você tá pedindo um pouquinho demais que direitista vai se embasar em literatura acadêmica. De outros países, né? Quando a gente para ver, o Brasil é um país que, a nível de América do Sul, é um dos poucos países que não está avançando na redução da jornada de trabalho. Então, Chile, Venezuela, Colômbia, Bolívia,
Argentina, Uruguai, são países que têm jornadas de trabalho menores que o Brasil, e outros países que têm jornada de trabalho igual ou maior que o Brasil estão nesse momento debatendo a sua diminuição, como é o caso do México. Repare que eu citei vários países do mundo que têm colorações político-partidárias e ideológicas diferentes, né? A Venezuela é o espantalho da direita com um governo de esquerda, a Colômbia hoje tem um governo de esquerda, mas historicamente é governada pela direita, o Chile também, por aí vai. Então veja, a nível de América do Sul, o Brasil é praticamente o único país que não está debatendo a redução da jornada de trabalho. A nível de OCDE, que é a organização que reúne os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, o Brasil tem uma jornada de trabalho acima de praticamente todos os países da OCDE. E aí... Gente, que coisa, né? O primeiro momento do debate, o cara falou, o direitista falou, o Jones fez silêncio, agora o Jones está falando e o direitista está em silêncio também. Que respeitoso. Que respeitoso. Será que o debate ele prosseguirá assim? Será? Eu me pergunto, quem é que está certo? É a gente ou é a Alemanha, por exemplo, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? Ou é o Canadá, que tem uma jornada de trabalho bem menor que o Brasil? Aí você pode falar, mas espera aí, Jones, Canadá é um país rico, a Alemanha é um país rico, você quer comparar com o Brasil? Veja, o Brasil, a gente está gravando em São Paulo, né? Em 1930 teve a Revolução de 30. Em 1932, o Getúlio Vargas nomeou o João Alberto como interventor de São Paulo, pernambucano, João Alberto. Uma das primeiras medidas do João Alberto foi instituir a jornada de trabalho de 8 horas diárias nas indústrias de São Paulo. Veja, de 1932 até hoje, é as mesmas 8 horas diárias de trabalho. Foram quase 100 anos de desenvolvimento capitalista, concluiu a segunda Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, a gente já está na quarta e a jornada de trabalho é basicamente a mesma nas empresas e fábricas de São Paulo. Então quer dizer que 100 anos de ganho de produtividade para as empresas, 100 anos de avanço tecnológico, 100 anos de lucro e a jornada de trabalho é a mesma, não tem condição de reduzir a jornada de trabalho e, te dou mais um exemplo, veja, o setor bancário, a jornada Eles perceberam que, porra, a gente mandou esse cara ali pro meio e ele tá deixando o Jones falar. Aí não, porra. Levanta a bandeira vermelha, vão tirar ele. De trabalho para o setor bancário já é de 30 horas semanais. Os bancos no Brasil, você vai concordar comigo, têm lucros recordes e não param de bater lucro. Ou seja, dá para as empresas continuarem muito bem e é melhor para a saúde, para o bem-estar e para a vida do povo trabalhador. Você foi votado. É isso, né, gente? Bandeira vermelha igual comecei a esquerdar. Perceberam que deu ruim, viu? Eu acho que deu pra ver um pouquinho, né, do que é a disparidade de nível, né? De nível intelectual. Será que eu faço esse negócio? Será que eu paro o corte por aqui? Eu acho que eu vou ordenhar esse debate o máximo que eu puder, hein? Eu acho que vai sair uns 20 cortes desse debate na aba vídeos, hein? É capaz. Então eu vou encerrar esse corte por aqui, se inscreva, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. Gente, eu não sei, será que eu faço isso? Será que eu faço um corte pra cada pessoa que sentar na frente do Jones Manuel? Eu vou comprar muito cigarro com esse debate aqui. Eu aprovo, vou ver todos. Good morning, sunshine, com toda certeza. Então tá, eu vou ordenhar esse debate aqui o máximo que eu puder. 6 minutos de vídeo, mas a gente já tem quase meia hora de live, tá? Porque, afinal de contas, eu não calo a porra da minha boca. Então, eu acho que vai ser assim. É assim que a gente vai conduzir esse negócio a partir de aqui, hein? É assim que a gente vai conduzir esse negócio.